Bom dia a todos os órgãos de imprensa, representando aqui a comunicação da Diocese e da cidade de Patos de Minas. Minha saudação a todos os que acompanham também esta entrevista coletiva. Nós já tivemos a apresentação aos que vieram aqui para fazer essa coletiva, tudo aquilo que vai acontecer no ano jubilar. Ano jubilar é um ano de graça, um ano especial de bênção. Já o povo hebreu tinha o costume de realizar um ano de graça, um ano jubilar. E o que é esse ano jubilar? É um ano também do perdão, perdão das dívidas. E a igreja tomou isso como uma experiência também do perdão dos pecados, mas também as pessoas podem perdoar as dívidas. Isso é um convite a uma mudança na maneira de lidar com a economia, com o cuidado das coisas, e por isso o ano jubilar é um ano especial da graça do Senhor, e por isso tem também a indulgência plenária, para aqueles que fizerem os exercícios recomendados, que é a confissão, a oração na intenção do Santo Padre o Papa, e também participar da celebração eucarística, comungar e rezar. Então esse é o momento da ação de graças do fiel que quer receber a indulgência plenária. Mas nós celebramos o nosso jubileu dos 70 anos da Diocese. É um convite também para a nossa igreja se renovar toda, sobretudo em comunhão com a igreja do mundo todo, como o Papa convocou o novo ano jubilar de 2025 e coincide com o nosso ano jubilar dos 70 anos da criação da Diocese. E este ano jubilar universal da Igreja é sobre a esperança. E eu creio que para nós também, os 70 anos que comemoramos, é um convite para a esperança, para continuar a evangelização da nossa diocese com novo ardor, com novo entusiasmo. E tem um aspecto muito interessante. Nós iniciamos o ano jubilar com a conclusão do sínodo da igreja sobre a sinodalidade, exatamente convidando a toda a igreja a se renovar. Por isso, nós também somos convidados em nossa igreja particular, da Diocese de Patos de Minas, nos renovar nas ações evangelizadoras. É um convite para a conversão, é um convite para nos abrirmos, e por isso, como o Padre Kleber explicou para vocês, as portas da igreja se abrem, as portas da catedral que acolhem os fiéis para o ano jubilar, para a peregrinação, tem essa simbologia toda para que nós, fiéis católicos, façamos este exercício da conversão, da saída de nós mesmos e de renovar a nossa ação evangelizadora em nossa região, em nossa diocese. Por isso, eu quero convocar a todos a esse caminhar juntos como igreja particular, e nessa igreja particular se faz visível também a universalidade da Igreja Católica. Por isso, é o momento de estarmos em sintonia, em harmonia com aquilo que a Igreja Católica realiza a nível universal. E todas as igrejas particulares estarão em sintonia também no ano jubilar de 2025. E nós, com a nossa celebração jubilar dos 70 anos. E é muito oportuno esta linguagem que nós encontramos. Como o ano jubilar de 70 anos é jubileu do vinho. E nós usamos, então, textos bíblicos. Partimos das bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. E ele é o vinho novo.
Cristo é o vinho novo. E por isso nós escolhemos também um outro tema de Lucas, vinho novo em odres novos. E aí a simbologia também do cálice que vai ser entregue a todas as paróquias. Quer dizer, o vinho novo com o qual nós vamos celebrar esse ano jubilar. E também o significado da videira, de onde que se produz o vinho. E a igreja, o povo de Deus, é a vinha do Senhor. Por isso estamos plantados nesta vinha do Senhor. Somos chamados a dar bons frutos, para que haja um vinho bom, vinho novo, na nossa igreja. Então é convite para a renovação de todas as pastorais, de todos os movimentos, de todos os ministérios, de todos os serviços. E falando em ministério, este ano nós instituímos 273 catequistas no Ministério do Catequista. E sábado passado, dia 27, ordenamos os primeiros diáconos permanentes, 15 diáconos permanentes na nossa diocese, também já apontando para o ano jubilar. A igreja que tem a plenitude do sacramento da ordem em vários ministros, não somente do bispo, mas do diácono, presbítero e bispo. Esta realidade que está já acontecendo. E queremos que durante o ano jubilar isso seja mais forte ainda e seja um convite para a esperança, para caminharmos, para sermos uma igreja em estado permanente de missão. Aquilo que nos pede o sínodo. E nós queremos viver esse sínodo. E o documento que foi aprovado no sínodo já está à disposição. E esse documento do sínodo, ele convida a cada igreja particular a realizar agora o seu caminho sinodal. Então nós queremos também entrar neste caminho sinodal com toda a igreja. E que em nossa igreja, da diocese particular, igreja particular da diocese de Patos de Minas, nós possamos fazer ressonância daquilo que se refletiu na igreja, a partir de todas as dioceses que participaram, que colaboraram com este sínodo. Aí nós vamos trazer isso para a nossa realidade, porque nós também, como diocese, fizemos parte do processo da consulta, das sugestões. Nós ouvimos muita gente a respeito do que é ser igreja, o que deve ser a igreja hoje. E isto ressoou também lá no sínodo. E agora isso nos é devolvido e nós possamos trabalhar isso em nossas pastorais e nossos movimentos. Então, é um momento de graça. Por isso que eu pedi para o dicastério do culto divino a permissão de dar uma indulgência plenária para todos os fiéis da diocese de Patos de Minas. Já existe a indulgência plenária para o jubileu universal da igreja, inclusive com a Porta Santa na Basílica São Pedro, onde os que vão peregrinar podem fazer também essa experiência da indulgência plenária. Mas como muita gente não vai poder ir até Roma, passar pela Porta Santa. Então nós pensamos de trazer a indulgência plenária também para a diocese. E quem passar pela porta da catedral, quem vier na peregrinação, poderá também receber essa graça. E mesmo durante o ano todo, quem fizer aquela prática para a indulgência plenária, poderá obter essa indulgência plenária durante todo o ano jubilar. Então é um momento de graça, de bênção para a nossa igreja particular, para a diocese de Patos de Minas.
Isso aqui seria uma indulgência plenária. A indulgência plenária, ela perdoa os pecados. Quando a pessoa confessa, ela recebe indulgência também da pena. Porque geralmente existe, se a gente falar assim como vocês vão querer entender no jurídico, né? Quando a pessoa comete um delito, ela é acusada, depois é julgada e é condenada, ela paga uma pena. Quando nós pecamos, no pecado também, muitas vezes existe uma pena. Às vezes se faz na confissão, se dá uma penitência. A igreja tinha muitas práticas de penitência, às vezes a pessoa tinha que fazer sacrifícios longos, por anos, e aí a pessoa às vezes não conseguia pagar toda a pena. E quando falecia, vai pagar no purgatório. Ou então tem a missa, né, que foi instituída, a missa gregoriana, são 30 missas seguidas, na intenção daquela pessoa, para substituir aquela pena que ele não conseguiu cumprir em vida. Hoje já não há mais certas penas tão pesadas que a pessoa leva tempo. Acho que nós mitigamos demais na igreja e às vezes as pessoas não sentem mais toda a consequência de um ato, de um pecado, porque às vezes um pecado pode também causar danos para outros. O pecado também tem as suas consequências sociais. Desculpa. Tem também as suas consequências sociais, atinge outras pessoas. Por isso, é preciso ter uma reparação. Assim como na vida civil, a pessoa tem que reparar os danos causados. Às vezes a pessoa depois não consegue reparar esses danos todos do seu pecado. Por isso existe a indulgência. A indulgência plenária quer dizer cancela todas as penas que a pessoa teria que cumprir depois desta vida. Então, até aqui, eu fiz aquela prática, pedindo perdão dos pecados, confessando, participando da celebração eucarística, rezando na intenção do Santo Padre, o Papa, e me arrependendo de todos os pecados, fazendo um propósito de emenda, de mudança de vida, tudo o que estava até ali será cancelado. Deus, pela indulgência plenária que invocamos, perdoará tudo, inclusive a pena. Então, isso quer dizer indulgência plenária. Agora, se depois a pessoa cometer outros pecados, depois da indulgência plenária, aí é outro capítulo, né, como se diz. Vai falar sobre um marco muito importante, que seria a reabertura das criptas, né? Acho legal a gente falar da importância disso, de deixar o nosso passado aí aberto para que os fiéis possam conhecer, possam estar entrando lá, né? Acho muito legal isso. Na verdade, quando nós começamos a reforma da catedral, nós tínhamos pensado de fazer toda a restauração da cripta. Mas a comissão achou por bem, porque era um custo alto na época, e eu tinha uma ideia até maior, de ampliar a cripta. E o engenheiro de cálculos estruturais tinha falado que era possível. E a gente cavar embaixo do presbitério, sem prejudicar o presbitério, ali fazer um espaço maior para a cripta. Ampliar um pouco a sala da cripta, porque ela é muito estreita. Mas a comissão não aprovou. E claro, como é que nós vivemos uma igreja sinodal? Então não posso ficar impondo alguma coisa. E aí está a escuta. Isso é importante na igreja. Escutar. A decisão é conjunta. Mas nós queremos fazer isso agora, restaurar e recuperar a cripta. Talvez vamos exumar os restos mortais do Monsenhor Feli, que estão num túmulo, e do Dom José André Coimbra. E aí
podemos retirar e colocar os restos fixados no muro, como tem já dois padres já estão lá na cripta, e talvez até possamos tirar os padres que estão lá no cemitério para trazer também na cripta. Esse era ali o local onde as pessoas podem rezar pelos bispos, pelos sacerdotes. E queremos trazer, possivelmente, os restos mortais de Dom Jorge Escarso, que já são 9 anos que ele faleceu. E eu pude estar com ele um mês antes dele falecer. Conversamos, embora ele já tivesse bastante dificuldade de memória, por causa que ele tinha 99 anos. E ele faleceu faltando um mês para completar 100 anos. Hoje faz 9 anos que ele faleceu. Ele faleceu dia 28 de outubro. E eu estive com ele antes, conversando, e consegui uma passagem e consegui chegar para os funerais dele. Pude estar lá e também na celebração pude falar e dar o testemunho do que significava Dom Jorge Escarso para a Diocese de Patos de Minas. Bispo, uma outra questão é que serão 70 mudas de árvores que serão plantadas para representar este ano jubilar. Em qual local será esse plantio? Provavelmente na Mata do Catingueiro. Na Mata do Catingueiro, que ali, como ano que vem vai ser também a campanha da fraternidade sobre ecologia integral. E nós precisamos cuidar bem da casa comum. Queremos fazer este gesto também simbólico para lembrar a todo o povo também da cidade de Patos de Minas que essa mata deve ser preservada. Não se pode mais ser irresponsável e fazer certos atos vandalosos, de vandalismo, de colocar fogo numa mata que é para toda a cidade, que purifica para nós o ar. Muita gente não entende porque uma planta, porque ela atrapalha, mas a planta, ela tira o monóxido de carbono do ar e nos devolve oxigênio. Muita gente não reconhece isso e muita gente tem uma atitude anticientífica, de terraplanismo, que nega a ciência e desrespeita a própria natureza e a própria criação, que é obra de Deus. E nós que cremos que Deus é criador, nós não podemos permitir que se estrague a obra do Criador. Nós fomos colocados neste mundo para ajudar a cuidar desta obra de Deus. E Deus a fez para nós. Por isso, cuidado da casa comum. Por isso, a nossa atitude deve ser de preservação, de cuidado de todas as criaturas, de todos os seres, de todo o espaço, o ambiente onde nós vivemos. É a casa comum. A casa que eu tenho, onde eu moro, é uma coisa. Mas outra coisa é a casa comum, onde todos habitam, onde todos devem ter espaço para viver e circular, e também viver com dignidade e desfrutar. Deus disse a Adão e Eva para desfrutar de todas as coisas. Só de uma coisa diz: olha, nessa árvore vocês não mexam. Eu diria assim, naquilo que conserva a vida, a natureza para nós, nós não devemos violar e mexer. E nós estamos chegando a um ponto que mexemos no meio ambiente, em todas as coisas, que a natureza não consegue mais se refazer e se recompor.